Pai, no nome de Jesus Cristo, nos colocamos em Tuas mãos nesta hora, para receber, Senhor, esta semente, que ela, Senhor, possa encontrar um coração aberto, um coração fértil, um coração, Senhor, totalmente disponível para a Tua voz, ó Deus, para a Tua semeadura desta noite. Senhor, nos prepara, nos forja, ó Deus, nos capacita, Senhor, e nos reveste de poder, porque nós precisamos, Senhor, da Tua ministração em nossas vidas, em cada segundo, em cada momento. Senhor, que não fique um nesta noite sem ser, ó Pai, alcançado, ó Deus, com esta unção da glória, com esta unção celestial, com este poder sobrenatural, que está sobre todo aquele que crê, todo aquele que abre o coração, que te busca, clama, com fé, Senhor, ó Deus, e assim se apropria das verdades celestiais. Pai, que assim, Senhor, haja mudança, transformação, renovação, despertamento, Senhor, salvação nesta noite para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, desde já, Senhor, ó Pai, nós colocamos todas as nossas vidas e pedimos que os Teus anjos estejam aqui também a batalhar por nós, em favor dos santos, dos eleitos, dos salvos, dos comprados e daqueles que estão a ser, Senhor, nesta noite também, Pai, a buscar e receber a Tua salvação. Meu Deus, que assim nenhuma força opressora do mal tenha poder de tocar na vida dos Teus filhos, mas somente, Senhor, o Teu poder e unção tenha liberdade neste lugar. Ó Espírito Santo, invocamos também a Tua unção, que quebra todo jugo nesta noite. Senhor, passa Teu sangue sobre cada vida, meu Pai. Aquele que chegou mal possa sair abençoado. Aquele que chegou, Senhor, de uma forma muito ruim, possa sair, Senhor, com a Tua bênção celestial. E assim, Senhor, promove na vida de cada um, Senhor, o Teu sobrenatural, para a Tua glória, para o Teu louvor, pois só Tu és digno de louvor, honra e glória. Em nome de Jesus e para todo sempre. Amém, 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 amém. Mais uma vez ao Senhor Jesus. Aplauso maravilhoso, aleluias. Podem sentar, meus queridos. Nós estamos vivendo esse tempo, né? Próximo aí ao arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo um cumprimento profético. E hoje nós estamos retomando também o nosso tema de últimos dias. Os últimos dias, eles significam, é uma expressão profética, não é? Na verdade, os últimos dias, eles não são os últimos dias, não é? É porque são os últimos dias para alguém, os últimos dias para a igreja, não é? Mas depois desses últimos dias da igreja, é o fim de uma dispensação, a dispensação da graça. Então vem uma outra dispensação, é uma dispensação curta, é uma dispensação de 7 anos, é uma dispensação chamada dispensação da ira de Deus, para aqueles que sempre amaram o pecado, a desobediência. Isso não é para você que teme ao Senhor. A igreja é a dispensação da graça para acolher aqueles que temem ao Senhor nessa dispensação de graça, não é? Então, depois disso a igreja é tirada, e aí então vem essa dispensação da ira de Deus. Então, quando fala dos últimos dias, é os últimos dias da dispensação da graça de Deus, ou seja, onde agora termina a dispensação da salvação, como foi no tempo quando Noé pregou, onde foi um tempo específico, né? E ali, aquele momento, ele fecha a porta, Deus fechou a porta, né, daquela arca, terminando aquele momento, aquela oportunidade. Agora abre-se a porta da graça, então já está há mais de 2000 anos aí. A porta da graça começa com Jesus ali na cruz, dando brado, o Pai está consumado, e agora todo ser humano tem agora a liberdade de vir a Cristo, porque o véu se rasgou de alto a baixo. Então agora o homem quebrou a barreira foi quebrada do pecado, e cada um pode chegar à presença de Deus por meio do sacrifício de Cristo, através de um coração penitente, quebrantado, arrependido, confessor dos seus pecados, pedindo a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Então ele recebe a graça abundante do Senhor sobre ele. E aí então você recebe também a graça do Senhor, que é o perdão do Senhor, e com toda a sorte de bênçãos celestiais para aquele que tem a marca do sangue de Jesus. E nisso você começa a andar numa trajetória vitoriosa, numa trajetória de filho de Deus, de santo, de salvo, de eleito, né, com uma visão agora de eternidade, não mais uma visão temporal, uma visão passageira, uma visão do pequeno, né, uma visão das coisas efêmeras, mas uma coisa agora mais longa, ampliada, eterna na sua vida, porque o Espírito
Santo agora, ele abre os olhos. Então, meus queridos, esse é o tempo da graça, e a graça ela está perto de terminar. Então vem depois da graça esse tempo de ira, 7 anos, dividido em 2 fases, uma parte com paz enganosa, aparente, mentirosa, só de sedução, e uma segunda parte de perseguição total, né? De muita crueldade, horrível, né? Muito derramar de sangue, coisa muito feia vai acontecer nesse período. A gente já está sentindo um gosto, porque a igreja vai experimentar o princípio das dores, né? Ela vai ver esse princípio das dores. E esse princípio das dores é o final desses últimos dias da igreja, né? Mas depois desse tempo da ira, dos 7 anos, que é a dispensação da ira de Deus, vem depois sim o Senhor com a sua igreja de novo, e aí vem um período de governo de 1000 anos. Então, por isso que os últimos dias não são os últimos dias, os últimos dias para a igreja, né? Porque depois ainda vem um tempo aí, né, maravilhoso com o Senhor governando plenamente a terra. Vai se cumprir aquele texto: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? É maravilhoso esse texto, né? Mas olha, para dobrar o joelho naquele dia tem que passar vivo pela a grande tribulação. Esse é que é o grande problema, né? Então, é muito maravilhoso, porque aqueles que ficarem vivos, todo o joelho da época vai se dobrar, porque o Senhor vai estar governando. Mas escapar vivo, é complicado. Mas a igreja é agora, a dispensação da graça para ser arrebatada. Hoje o nosso tema, ele está exatamente falando de perseverança, a recompensa da perseverança. Nós vamos hoje, irmãos, compartilhar de forma simples, objetiva, sobre esse tema tão fundamental, que pode definir toda a nossa história, nossa eternidade. Esse tema é uma palavra tão conhecida, mas é uma palavra tão importante para todas as áreas da nossa vida. Então nós vamos ler o texto que está aqui a princípio eu vou começar lendo com vocês em Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 17 de Lucas. Abra comigo, depois a gente vai para Mateus, que é o tema central. O texto de Lucas 21, que já está até aqui no 17, a gente vai até o 19. Diz assim: de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mais uma vez, de todos sereis odiados por causa de quê, irmãos? Por causa do meu nome. É o nome de Cristo, né? Flaviane, cadê tua Bíblia, Flaviane? Muito bem. 18. Contudo, não se perderá, olhe só, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Olhe bem esse texto. Agora vamos toda a igreja ler junto, 19. Perseverança que ganhareis a vossa alma. Amém? Mais uma vez, ele é tão curtinho, dá para a gente ler de novo. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ficou claro aí, irmãos? Então diga assim: é na perseverança que eu conquisto os meus direitos. Agora você volta para Mateus capítulo 21, não tire aí esse texto de Lucas, que a gente vai já compartilhar ele. Só para completar, Mateus, porque são 2 sermões, 24, viu? Mateus 24, o versículo 13, que é o tema central, que diz assim, vamos lá, todo mundo junto, quem achou? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Nesses 2 momentos do mesmo sermão, um está na ótica de Mateus e outro está na ótica de Lucas. Nesses 2 momentos, ele termina uma etapa, que é a etapa dos últimos dias da igreja. Ele termina falando da perseverança. Fala da perseverança. Em Mateus ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Lucas ele diz que nós ganharemos a nossa alma pela perseverança, que é o versículo 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Meus amados, aqui o Senhor está falando dentro de um contexto de fé, né, da nossa espiritualidade,
dentro do reino de Deus, mas eu quero começar trazendo para vocês o que ele falou também dentro de um contexto profético, falando que nós, nesses últimos dias, teríamos de volta os dias de Noé e de Ló. Né? Então, nós teríamos os últimos dias como se fossem os dias de Noé e de Ló, aqueles dias que foram julgados pelo Senhor. Foi 2 gerações bem distintas umas da outra, um tempo bem longo de diferença de um para o outro, não é? Noé bem antes de Ló, bem antes, 400 anos me parece, foi a diferença. Não é? Então Deus julga a geração de Noé pela corrupção, pela frieza, pela indiferença, pela blasfêmia dos corações. Então ele julga aquela geração. E já no tempo de Ló, a geração de Ló, sobrinho de Abraão, do patriarca Abraão, né? Ele julga pela promiscuidade daquela geração, pela libertinagem que já havia naquela geração, pela depravação daquela geração. E o Senhor diz que estes dias, tanto de Noé como de Ló, está aqui no capítulo 17 de Lucas, né? Ele fala que esses dias seriam assim nos dias que antecederiam a sua volta, ou seja, o arrebatamento da igreja. Então, aqui nós podemos observar que lá ele disse que um dos sinais do que aconteceu ali era em relação à família. Era em relação à família. Então, casavam-se, davam-se em casamento. Então ele coloca que haveria essa quebra de perseverança, né? Nas instituições, naquilo que é sagrado, naquilo que Deus abençoou, naquilo que Deus criou. Então a família também seria algo assim, um alvo de contra-ataque muito grande. Então quando a gente fala aqui da perseverança, eu estou falando que a perseverança ela é um elemento indispensável de vitória em todas as áreas da nossa vida. Então eu estou pegando a família porque foi o propósito maior de Deus, de termos famílias abençoadas. Ele levantou um patriarca como sendo o patriarca da família, né? Abraão. Ele profetizou, Deus profetizou que da descendência de Abraão as famílias seriam benditas. Isso se confirma em Jesus Cristo, e Paulo fala desta herança de Abraão, né, da bênção de Abraão para nós, que também somos herdeiros de tudo isso por meio de Cristo. Então, quando nós podemos observar hoje o contexto das famílias, a gente vê esta crise de falta de perseverança, não é? Então, esses últimos dias, esses tempos finais, eles trazem, assim, situações na família que a primeira coisa que dá vontade é da ruptura, é da desistência, são os conflitos que alcançam estas famílias, porque a visão da perseverança está sendo minada. A visão de perseverar até o fim, a visão de buscar a restauração, a visão de buscar a cura, a solução. É muito mais fácil fazer o descartável, é muito mais fácil fazer o rápido, o imediato, mas aquilo que traz, irmãos, a restauração, aquilo que traz o aval de Deus, requer um processo, requer uma terapia, requer um preço a pagar, requer uma determinação. Resumindo numa palavra, requer uma perseverança. Quando você quer perseverar pela sua família, por exemplo, você não vai conseguir somente na tua força e na tua boa vontade. Você vai ter que orar, você vai ter que abrir mão de conceitos pessoais, você vai ter que abrir mão de orgulho, você vai ter que abrir mão de ponto de vista, porque você precisa preservar algo muito forte e poderoso, que é a família que Deus instituiu. Então a perseverança, ela trabalha dentro de um contexto muito sagrado. E quando você abre mão da perseverança, você está abrindo mão de grandes vitórias e podendo afetar, né? Afetar em um projeto de Deus. Então a perseverança aqui no lado da família. Mas podemos ver também a perseverança dentro da tua visão profissional. Não é? Quando nós perseveramos dentro de uma visão profissional, nós vamos também que ser, sabe, irmãos, esmerados, vamos ter que nos dedicar, buscar, não é? E ali nos dedicarmos em perseverar diante de circunstâncias adversas e assim buscar também esse objetivo.
E assim, nessas áreas que a gente está podendo observar, são áreas que exigem a perseverança. Nós vemos que o contrário da perseverança é a inconstância. As pessoas são levadas por circunstâncias que fazem decidir de acordo com as suas sensações ou emoções. E isto não é perseverança. Quando você entende que a perseverança, ela vai além da sua própria opinião e do seu próprio desejo. A perseverança é um atributo, ela tem uma fonte no espírito do homem. Então ela é uma força muito forte, mas você vai ter que mergulhar fundo no oceano do teu espírito, porque a tua emoção está mais perto de você, a tua alma está mais perto de você, as tuas sensações, o que está ao teu redor, está muito mais perto de você, mas para você alcançar o nível da perseverança, você tem que mergulhar, mais profundamente no oceano do espírito. É lá no espírito que você vai extrair a perseverança em qualquer dimensão de vida, em qualquer área da vida, porque a perseverança, ela nos leva a termos o que diz aqui numa versão aí em Lucas, no texto que nós falamos, em vez de perseverança, fala na paciência, vocês conquistam a vossa alma, porque a perseverança, ela exige a paciência, o esperar com fé no Senhor. Então é isso, meus amados. A perseverança, ela traz esse dinamismo, de você, muitas das vezes, querer que a coisa se resolva logo, querer que tudo aconteça logo, mas acontece que Deus tem uma resposta no seu tempo para as nossas vidas. Amém? Às vezes a minha resposta é para amanhã, é para o mês que vem. A minha resposta eu quero para 6 meses. A minha resposta eu boto até assim, quem sabe, talvez até 1 ano. Mas Deus é que tem a resposta para a minha vida. E eu não posso dizer a Deus o tempo que Ele deve fazer ou me responder. Ele é o soberano da minha vida. Ele pode me fazer esperar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, dentro da sua soberana vontade e dentro da necessidade que eu tenho. O meu dever é, seja feita a tua vontade, não a minha. O meu dever é concordar com Deus e não discordar de Deus. Na perseverança, eu entro nesse nível, querido, de fortalecimento para enfrentar. Eu gostaria agora de entrar, então, no aspecto da perseverança, a qual o texto aqui está mencionando, que é a perseverança da nossa fé, a perseverança da vida cristã, a perseverança da vida espiritual, em dias tão turbulentos, como o Senhor coloca aqui nesse contexto, Ele coloca a situação que nós vivenciaríamos, aqui na ótica 1 de Lucas, no 17 diz que nós seríamos odiados por causa do nome de Jesus. Esta semana eu ministrei sobre esse assunto, dentro de um grupo, e eu ministrei sobre isso. Então, se fala muito na política, tanta coisa, guerrilhas de um lado e de outro, aquela coisa toda, e muita gente não entende que isto é um assunto de cunho profético, porque esse ódio é ao nome de Cristo, é uma guerra espiritual, é algo muito terrível que está acontecendo entre as trevas e a luz, uma guerra, Então, nós que defendemos a bandeira do Senhor, o nome de Cristo, a nossa vida, a causa do Senhor, nós seremos odiados. Então nós seremos rechaçados, nós seremos discriminados, nós seremos limitados, perseguidos, por causa do nome de Jesus. Essa última fala aqui, essa última parte, traz todo um consolo para nós. Diga, por causa do nome de Jesus. É muito preciosa essa expressão, por causa do nome de Jesus. Isso traz assim um gostinho, viu, Thaís, de que
a gente vai ficar parecido com os irmãos da igreja primitiva. Porque os irmãos da igreja primitiva ficavam sorrindo quando o leão estava arrancando o braço dele. Os irmãos da igreja primitiva acabavam de pegar uma ataca violenta de azorrague, com metal e osso nas pontas, eles voltavam jubilando, celebrando, estamos parecidos mais com Cristo agora. Porque o nosso Senhor passou isso, olha, fizeram com a gente também. Igreja primitiva, ela se alegrava com esse tempo. E o tempo volta no final dos dias, com a igreja agora mais alongada em dias, uma igreja com distanciamento doutrinário maior, uma igreja que não tem as mesmas raízes da igreja primitiva, devido ao secularismo, às indefinições, o humanismo e outras coisas mais, mas a igreja que tem a mesma visão, a igreja que tem a mesma palavra, a mesma doutrina. E aqui, querido, esse gosto que nós temos é este. A primeira palavra de motivação, que eu digo, se você passar por uma crise, com alguém por causa do nome de Jesus, alegra o teu coração. Porque isto nos faz reportar ao começo de tudo. Ao começo de tudo. Então, o que o Senhor está dizendo aqui é que esse contexto dos últimos dias traria essa expressão de ódio, usando aqui instituições governamentais, por exemplo, usando instituições diversas que têm o uso da legalidade, seja ela no sistema parlamentar, executivo ou até mesmo judiciário, não importa, em qualquer uma circunstância governamental, qualquer uma dessas áreas governamentais, pode ser promovida a perseguição, assim como foi no tempo primitivo. O regime era de império, o regime era de governo centralizado, tanto no judaísmo por Herodes e no sistema maior pelo Império Romano, porque o sistema herodiano estava debaixo da tutela e governo principal do Império Romano. Mas o próprio Herodes começou a perseguir Jesus desde que ele nasceu. O próprio Herodes promove perseguição aos discípulos de Jesus e os judeus, ele sendo judeu, mas ele era corrompido pelo Império Romano. Era um homem totalmente desfocado do padrão do judaísmo, mas ele perseguia. Foi Herodes que pede também a cabeça de Jesus. O sistema judaico, Caifás e todo aquele sistema judaico daquela época, também pediu a condenação de Cristo. E assim, meus queridos, o sistema de governo da época promovia a perseguição. Depois que o templo é destruído, que a igreja ela é instituída, ela também passa a ser perseguida, de uma forma muito, muito cruel, ao ponto deles terem que sair das suas localidades, sair do seu habitat, buscar outros lugares, uma perseguição muito forte, muito grande, depois muitos sendo cortados, apóstolos sendo mortos, martirizados, e muitos sendo mesmo presos e torturados por amor a Cristo. Mas a igreja continuava sendo abençoada, os irmãos continuavam perseverando, e assim aquela unção do começo levou a igreja a uma grande explosão, muito grande, confrontando as portas do inferno. Mas hoje, nos nossos dias, está voltando esta onda de ódio. O cristão ele está sendo agora estigmatizado, exatamente por ser cristão. Por ser cristão. Então, por você defender valores e princípios, nós estamos sendo agora marcados por isso. Porque é a chegada do espírito do anticristo. É chegado a hora do governo das trevas que vai sofrer a dispensação da ira de Deus. O tempo da graça termina com a palavra de Jesus dizendo, princípios das dores. Então, o que o Senhor ele traz para nós, essa clareza, essa iluminação, é de entender que esse nível de trevas está entrando em todos os setores. Mas é só aqui no Brasil? Não, é no mundo. É no mundo inteiro. Então esse texto é bem mais amplo, ele é bem longo,
Hoje eu me detive somente ao tema perseverança. Mas quando o Senhor ele fala aqui, nesse ponto de ódio, de perseguição, de que nós seríamos rejeitados, isso não é novidade, irmãos. Não é uma novidade. É apenas uma conclusão que está acontecendo nesta época. Mas o Senhor dá uma palavra muito confortadora também. A primeira palavra é que era pelo nome dele que seríamos odiados. Depois ele fala no versículo 18 que não se perderia um só fio de cabelo da vossa cabeça. Maravilha. Que Deus maravilhoso, não é? Pode perseguir, pode fazer o que for, mas nem o teu cabelinho, a parte menor, mais vulnerável do nosso corpo, nosso cabelo, ele diz, não vai cair, eles não vão ter poder de arrancar um cabelo seu. Esse cabelo que fala aqui, porque a mão de Deus estará sobre nós em todo o tempo. Você que está perseverando na sua fé, você está atraindo a glória e a mão de Deus sobre a tua vida. Ele está falando daquele que não vai simplesmente desistir por conta dessas dores, dessas perseguições, mas é tempo de oração, é tempo de buscar o Espírito Santo, que tem uma unção poderosa para nós nesse tempo, e o fio do nosso cabelo vai testemunhar da grandeza de Deus. Amém? Mesmo que você seja careca, viu? Você vai poder testemunhar o quanto que Deus é poderoso, porque isso aqui é uma metáfora, é um símbolo do cuidado, do controle de Deus, da proteção de Deus àquele que perseverar nessa fé. Amém, meus amados? Então não se deixe levar, não se deixe enganar pelos dias, pelas falácias, né, por tudo que vem por aí. Nós temos um Deus maior, aquele que é maior que está em nós, né? Os irmãos do Vida Vitoriosa, a gente está desafiando a declarar sempre os 3 direitos que nós temos, né? Nós vamos dizer agora quais são os 3 direitos que nós temos, né? O que é que nós podemos? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O quem é que nós temos? Quem nós temos? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E o que é que nós somos? É em Cristo Jesus. Amém? Então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, porque maior é o que está em nós do que aquele que está lá no mundo, daquele que está regendo esse mundo de trevas, nos sistemas opositores. Maior é aquele que está em nós. Então é esse que é maior, que está exatamente a dizer para nós: não perca a sua paz, o cabelo da tua cabeça não vai nem cair, fique tranquilo, Ele está no cuidado disso tudo, né? Então, meus amados, aqui diz assim esta palavra: e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Olha só, eu queria compartilhar dentro desse contexto com você a parte doutrinária dos apóstolos falando desse tempo. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que perseguiu a igreja, ele contemplou a igreja ser perseguida, e com seus próprios olhos ele viu irmãos exercer a fidelidade, né, em Cristo. Mesmo ele sendo um grande perseguidor, ele administrava a perseguição dos cristãos, o Saulo, né? Ele ainda não era Paulo, ele era Saulo. Então, depois o Saulo se converte, inclusive ele começa ali a sua conversão vendo um dos discípulos de Jesus ser apedrejado. O nosso querido irmão abençoado, mártir Estevão, apedrejado. Olha, um homem que tinha a bênção de Deus sobre ele, que na hora do apedrejamento ele estava tão já ali, irmãos, certo da missão cumprida, né, daquele tempo dedicado ao Senhor, que ele olha os céus abertos diante dele. E o Senhor está assim, de braços abertos para ele, ele vê o Senhor o esperando.
E ele faz ainda uma oração de intercessão, com a pedra rasgando ali na sua testa, quebrando ali a sua cabeça, batendo no corpo. Não se sabe a posição que ele estava, já gemendo de dor, mas aí ele ainda talvez, o texto literal não expressa a emoção do momento, mas a gente entende que ele já estava debilitado com as pedradas, e ele começa a dizer assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aquela mesma oração que Jesus fez na cruz, este Estevão está fazendo pelos seus apedrejadores, por aqueles que estavam ali atirando a pedra. Saulo estava pertinho porque ele estava na administração disto. Imagina o que chega no coração de Saulo nesta hora. O que chega diante dele, uma pessoa sofrendo, passando tamanha dor, e ainda interceder por aquele que o maltratava. Que cristianismo é esse, né, irmãos? Diferente de um cristianismo secular, que tem uma fachada de cristão, mas ninguém pode tocar no dedo dele. Que aí ele se separa, ele fica indiferente, se reserva daquele irmão, porque ele é um cristão, mas ele é um cristão com limites. Até que você não me dê uma pedrada. Tu é meu irmão mais amado, mas se tu me der uma pedrada, eu te condeno ao inferno. E eu sou capaz de orar e pedir que você possa ser atropelado por um carro grande carregado. Que é a oração do feiticeiro. Mas eu sou bom cristão. Então, irmãos, na verdade, o Estevão, ele é este exemplo. Paulo, ele vê esse nível de perseverança até debaixo de pedrada. Já pensou essa perseverança aí na nossa vida cristã? Tomou uma pedrada, se afastou. Tomou uma pedrada, abraçou. É a perseverança até o fim para ser salvo. Pegou uma pedrada de uma pessoa, está pegando uma pedrada de circunstância. Nós vamos todo mundo ser apedrejado. Se não for por pessoas, vai ser por situações. Mas é como vamos reagir. Por isso que ele está dizendo, é na vossa perseverança que você vai ganhar sua alma. É na sua perseverança que você vai dizer que você é cristão. É na sua perseverança que você vai ser capaz de conservar aquele direito conquistado pelo Senhor lá na glória. A doutrina do Senhor para nós é essa. No final, nós não somos desculpáveis se nós usarmos a situação de oposição contrária como desculpa para a gente pecar, como desculpa para a gente se desviar. Não há essa desculpa. Ele foi visitado com aquele testemunho daquele homem, foi o último testemunho de perseguição que ele viu. Porque depois, lá no dia seguinte, ele partiu em perseguição de novo. De novo ele parte para Damasco, numa perseguição agora bem maior. O alvo era perseguir e prender muita gente. Agora eles estavam com uma estratégia, tática, de prender assim em grande número. Ele era muito inteligente, o Saulo. Mas aí, irmãos, ele caiu do cavalo. Porque a luz do Senhor brilhou sobre ele. Ele teve um encontro, uma revelação muito poderosa. E ali aquele Saulo se transformou num Paulo, não é? Foi um homem agora visitado por Deus. A graça de Deus o encheu e ele ficou abençoado. E aí passa por uma experiência profunda, é tratado por Deus. É agora, transformado por Deus. Ele entende agora o que é ser perseguido. E de perseguidor, ele é transformado em perseguido. Porque agora, como novo discípulo, ele é perseguido pelo sistema, ele é perseguido pela sua fé, e ele começa a ser perseguido. E agora Paulo, depois de muito tempo, agora já se tornando um apóstolo do Senhor, ele começa a doutrinar. Deus o usa para doutrinar a igreja, para pregar o evangelho, no mundo europeu, ali na Ásia. E ali ele começa, então, a ser um grande instrumento de Deus. É um dos homens que doutrinou a igreja. 50% do Novo Testamento, o Espírito Santo o chama para escrever 50% do Novo Testamento. Foi mais usado do que os outros apóstolos nessa parte doutrinária da igreja. Um homem que teve essa unção dada por Deus.
E é ele que fala para nós a respeito também desses últimos dias, da lei, do princípio da perseverança em nosso coração. Ele diz aqui para Timóteo, ele está falando ao seu sucessor, a um dos seus auxiliares, a um dos seus obreiros, não é, que ele enviava no tempo que ele estava já em prisão, para poder tomar de conta dos trabalhos que ele abriu, que ele plantou, e para regar aquela doutrina. Então ele trabalhou na vida de Timóteo muito bem. E ele está falando aqui em Timóteo, você vai abrir comigo aí em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 16. Eu acho que já está até aqui na tela, para ser mais rápido para você. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestes deveres ou nestas coisas, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Tem cuidado de ti mesmo. Você pode dizer para o seu irmão do lado, tenha cuidado de você mesmo. Primeiro ponto, de mim mesmo. Segundo ponto, de quê? Tenha cuidado de ti mesmo e também, segundo ponto, da doutrina. Não aceite uma doutrina diferente daquela que o Senhor nos deu. Eu quero essa doutrina porque para mim é conveniente. Eu quero essa doutrina porque eu gosto desse jeito de ser. Eu quero uma palavra que concorde comigo. Eu quero uma palavra que venha se somar ou afinar comigo. Não é eu que afino com a doutrina. Isso está acontecendo no mundo secularizado, né? No cristianismo secularizado, no cristianismo sem cruz. Então ele já adverte, olha, você tem cuidado com você. Cuidado na vigilância. Você tenha cuidado porque você vai ser perseguido. Olha onde eu estou agora. Eu estou sendo perseguido, estou preso. Mas por causa do nome de Jesus. Então tenha cuidado de você, permaneça fiel. Paulo falava com autoridade porque ele estava no cárcere com Silas, um outro obreiro. E ele louvava à meia-noite depois de 39 açoites, irmão, de vara nas costas. Foi colocado em cadeias algema, preso ali. Isso ele está entrando no mundo grego, levando o evangelho no mundo grego, pregando. Preso ali, meia-noite. Pensou depois de uma baita chicotada que a pessoa pega, meia-noite, ele diz, irmão, vamos ter um momento agora de louvor e adoração? Vamos fazer o nosso momento devocional? Aí o Silas, assim, a gente olha assim, imagina o Silas, irmãos, ele assim um pouco natural. Esse meu irmão ficou doido com aquela chibatada que pegou. Isso não é normal. Uma pessoa pegasse 39 chibatadas, meia-noite, na cadeia, cheia de algema, nos pés e nas mãos, e querer louvar. Que cristianismo é esse, hein, irmãos? Não é o cristianismo de que quando tudo está bem, eu fico bem. É o cristianismo que Deus opera por dentro de nós em toda e qualquer circunstância. Paulo sentia que era hora de louvar, porque o louvor ia ser profético. Irmãos, muitas das vezes nós deixamos de ser instrumento de Deus por causa das nossas crises pessoais. Eu estou machucado, eu estou triste. E aí você deixa de fazer uma obra para Deus, e aí você impede que pessoas sejam até salvas. Às vezes, no calor de uma emoção, você fala coisa que nem devia. Paulo mostra aqui, agora perseguido, de perseguidor a perseguido, ele mostra que nós temos aquele que é maior dentro de nós. Ele está dizendo que maior na vida dele não era aquelas chicotadas. Que maior na vida dele não era a carência, a necessidade financeira. Isso não era maior. Maior era o que estava dentro dele. Entendeu isso, meus queridos? Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Você pode passar por um monte de coisa, mas o Espírito Santo não vai deixar de operar dentro de você. Aquela alegria, uma chicotada não rouba. Sabe o que não rouba também? Uma afronta, uma injustiça, uma injúria. Uma palavra negativa contra você
Porque maior é aquele que está dentro de você. Não é aquele que está lá do lado de fora, na boca de alguém, na opinião de alguém. Não, não é maior não. Maior é o que está dentro de você. O poder do Espírito Santo de Deus. Paulo fazia isso, e quando ele fez isso, meu irmão, foi um rebuliço naquela cadeia. Começou a quebrar a cadeia para todo lado, preso, não quis fugir. E ali ficaram ali, houve ali uma conversão em massa. Paulo, então, com toda essa experiência de perseguidor e perseguido, agora também dentro da cadeia, ele fala ao seu discípulo, obreiro, evangelista e pastor Timóteo: tome cuidado de você. Tome cuidado de você e da doutrina. Não permita que aflições, situações possam mudar teu coração, e nem faça algo para simplesmente buscar algo diferente da doutrina. A doutrina tem que ser fiel e perseverada até o fim também. Persevera nessas coisas, nesses deveres, porque tu fazendo assim, te salvarás. A mesma palavra que Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ele está exatamente reproduzindo fielmente, originalmente, o sermão de Cristo. Sabe quantos anos ele está fazendo isso aqui, irmão? Sabe quantos anos? Mais de 15 anos depois. Mais de 15 anos ele está reproduzindo ali o mesmo sermão na mesma fidelidade. Fazendo assim, salvarás a você e aqueles que te ouvem. Porque é muito importante o que acontece dentro de nós, para a gente poder falar. Olha a responsabilidade que eu tenho de falar para você hoje, trazer uma mensagem para você, uma mensagem que vai mesmo apresentar Cristo na cruz e trazendo o centro em Cristo em tempo como esse. Para que você possa entender o que é a salvação genuína por meio da sua perseverança. Nós vivemos numa situação hoje, uma crise, pandemia, é tanta gente vivendo, e com isso você começa a duvidar da tua fé, a duvidar da operação de Deus por conta de uma coisa do lado de fora. Só que Deus opera dentro de nós, irmãos. Sabe quem diz isso? A doutrina. Se você desapegar da doutrina, você não vai saber disso. O diabo pega fácil e te instrui de forma errada, e você acredita na mensagem satânica que vem no ouvido. Quantas pessoas esfriam, quantas pessoas desistem, quantas pessoas mudam a rota, porque uma mensagem subliminar de Satanás, com sedução e com uma palavra tão encantadora, leva a pessoa a mudar a rota, porque ele não preservou a doutrina no seu coração. Desconhecer a doutrina é um ato de grande perigo para o destino eterno das nossas almas. Por isso Paulo está dizendo: você tome cuidado da sua vida e da doutrina. Porque se tu não conhecer a doutrina, você está em risco, em perigo grave. São muitas pessoas, irmãos, que são abatidas porque não conhecem a doutrina do Senhor. A sua didaquê, o seu ensino original. E o diabo ensina também, o mundo ensina. Lá fora, nesse contexto dos dias de Noé e de Ló, estão a ensinar. Quando chega num coração que tem doutrina, você só rebate. E aquele que está dentro de você, ele é mantido pela doutrina. O Espírito Santo, irmãos, ele só nos guia a verdade. Se a pessoa quer amar a mentira, você vai perder a unção do Espírito Santo, porque ele não pratica mentira. Então, quem quer viver no engano, na mentira, né, na falsificação, né, na invenção, no invencionismo humano, então o Espírito Santo não vai operar. Por quê? Porque ele precisa operar dentro de nós. Mas é preciso ter cuidado para que não rompa esta linha doutrinária. E então você vai tanto trazer a sua salvação, como diz o texto, como também aqueles que te ouvem. Como é bom, irmãos, você chegar para alguém e falar, né, ao nosso redor, nessa crise agora, a gente poder falar uma palavra que leva as pessoas a perseverar na fé. Levar uma palavra, olha, rompa com a sua limitação.
Mas aí quando você falar, você vai falar a partir de você. Você não vai falar a partir do que você ouviu dizer. Porque o que Paulo está falando aqui é o que ele fez. Ele rompeu com aquela cadeia de ignorância que ele tinha na vida dele, com aquele travamento absurdo. E quando ele conheceu, de fato, os perseguidos, e aquele a quem eles defendiam, Jesus, ele passou a amar essa vida perseguida, de tal maneira que ele pagou um preço árduo, muito árduo. Mas muito usado por Deus, muito usado por Deus. Então, meus queridos, nós também, nós vamos passar para alguém, não é uma invenção, não é uma teoria, a gente tem que passar aquilo que nós estamos fazendo dentro de nós. Então tem uma pessoa lá na sua casa que precisa ver isto, você ser mais perseverante diante de situações, porque sempre na igreja está mais fácil, mas quando você chega lá, se você é uma pessoa explosiva, se você é uma pessoa que muda rapidamente, as pessoas ao teu redor vão perceber isso. E quando você for dar uma palavra de salvação para ela, isso não vai encaixar direito, porque você não está cuidando de você primeiro. Os outros é aqueles que estão ao nosso derredor, é aquele que você convive diariamente, é aquele que está no contexto familiar, no contexto profissional, no contexto lá da escola, sabe, no contexto relacional, amigos. Então você precisa apresentar essa doutrina no seu coração, transformadora, que aquilo faz você mudar, que faz você romper como Paulo rompeu. E aquelas pessoas vão entender que há algo mais forte dentro do seu coração do que meras palavras teóricas falando daquilo que houve por exemplo, de um WhatsApp, de um YouTube. Ah, olha essa palavra bonita, reproduz, só reproduz. Mas o que sai do teu coração para ensinar alguém? O que sai da tua vida transformada? Isso é que importa para nós, irmãos. Isso é que importa para o reino. Os irmãos estão entendendo isso? Não estão, né? Vou repetir. Estão ou não estão? Porque o que acontece é o seguinte: o Senhor mostra que nesse último tempo a gente tem que passar essa palavra que leva a pessoa a ser perseverante na fé. Quantas vezes nós enfrentamos desafios, irmãos? Quantas vezes enfrentamos desafio pela causa e pelo nome do Senhor? E isso não é simplesmente uma coisa, não, isso é algo privilegioso, maravilhoso. Isso passa a ser um estímulo, né, a nós termos uma alma descansada no Senhor, por sabermos que em dias difíceis nós precisamos perseverar no propósito de Deus, perseverar exatamente conforme a vontade do Senhor. Então não podemos estar, sabe, andando como uma barata tonta, daqui para acolá, reagindo de acordo com as emoções. Quem é o Cristo que nós servimos? Quem é o Cristo que nós adoramos? É o Cristo crucificado. Esse Cristo crucificado é que nos manda fazer isto. Paulo, então, ele está falando aqui de causa vivenciada, né, de algo assim muito experimentado. Olha esse outro texto agora aqui, não podemos afirmar categoricamente que foi de Paulo, que é a Epístola aos Hebreus, capítulo 10, ela, creio que tenha sido por Paulo, né, pela linguagem, pelo estilo, parece ser Paulo, quem mais afina com essa doutrina, mas tem outros aqui supostos. Há quem diga que tenha sido Apolo, mas a gente não conhece muita coisa de Apolo. Há quem diga que tenha sido de Barnabé, mas não se sabe muita coisa de Barnabé. Quem mais ensinava nessa doutrina aqui era Paulo. Não sei se na hora lá da carta ele esqueceu de botar o nome, né? Não sei o que aconteceu, mas a linha, mas sendo Paulo ou não sendo Paulo, esta doutrina fala a mesma coisa no capítulo 10, versículo 38. Olha, irmãos, que coquetel, hein, que a gente está recebendo aqui hoje na veia, tá, gente? É na veia esse aqui. Esse aqui não é nem na forma de compromisso, já é na veia, já é para estar fazendo efeito, tá? É na veia mesmo, hein? 10:38 diz assim: todavia, quem está aqui está lendo aqui comigo, não está na tela? Então vamos ler todo mundo junto? Todavia, o meu justo viverá de auxílio emergencial. Não é não?
Desculpem. Todavia o meu justo viverá de elogio. Não. Será que é a minha versão que está errada? Todavia o meu justo viverá de emoções. Todavia o meu justo viverá pela fé. Glória a Deus. Será nutrido pela fé. Maravilha, hein, irmãos? Maravilha, viver pela fé. Parou aí? Não. Se retroceder, nele não se comprais o quê? A minha alma. Quem está dizendo isso aqui é Deus. Agora, olha a palavra profética para nós aí, irmãos. Aqui, vamos apropriar essa aqui para nós. 39, bem forte aí, vamos dizer. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Glória a Deus. Mesma linguagem de Jesus, pode aplaudir o Senhor. Mesma linguagem de Jesus, mesma linguagem do apóstolo Paulo. Doutrina. Nós, filhos de Deus, que guardamos a doutrina, que perseveramos na fé, não somos dessa turma que retrocede por causa de um problema. Eu não sou nutrido por emoções, eu não sou nutrido pelo aquilo que eu vejo, eu sou nutrido pela fé. E é nesta fé que o Espírito Santo se torna maior dentro de nós, operando maravilha dentro do nosso coração. A fé é o dom de Deus, é a graça de Deus em nós, produzindo esta fé maravilhosa. E aí nós podemos romper, sabe, queridos? E assim alcançar níveis maiores de experiência com Deus. Então, aqui fala muito importante do que o justo ele vive, para perseverar. Não é? É nessa fé. É nessa fé que nós somos nutridos. Isso nos faz perseverar. Tudo aquilo que quer mudar a nossa rota, irmãos, é exatamente um estímulo à desistência em qualquer setor. Em qualquer setor. O principal deles é o espiritual, é a do reino de Deus, é aqui a linguagem da fé, é da nossa fé cristã. Então, é nessa que nós temos que estar preparados. A intenção do Senhor, naquele sermão escatológico de Mateus 24, de Lucas 21, e outros capítulos lá que são escatológicos também, mas esses dois são os principais, são sermões mais alongados, não é? Do Senhor Jesus na forma profética. Então, a intenção dele é mostrar que o seguinte, vai ter coisas horríveis acontecendo, mas nós só precisamos de ter esse elemento perseverança. Perseverança da nossa fé. Não ser inconstante. Você viver de acordo com o espaço que você está, de acordo com o tempo que você está. Não, nós temos um padrão do reino de Deus em nosso coração. Se alguém te perseguir, ore por ele. Se alguém te afetar, te julgar, te condenar, mas você tem aquele que não te condena. Você tem aquele que está no teu coração, que te dá o que você precisa. Você está buscando o que você precisa do lado de fora, vai ser frustrado. Tu está buscando o que você precisa nas pessoas, vai ser frustrado. Você está buscando o que você precisa, através de elogios, de recompensas materiais, de recompensas humanas, vai ser frustrado. Mas aquele que está buscando no Senhor, aquele que está buscando a recompensa no Senhor, aí esse, meu querido, vai ser grandemente abençoado. Esta é a recompensa da nossa perseverança. Nós vamos ter salvação dimensional. Que é isso, pastor? Eu tenho a salvação na dimensão da minha alma, eu tenho a salvação na dimensão do meu espírito, eu tenho a salvação na dimensão do meu físico, eu tenho a salvação na área que a minha fé alcança. Aquele que perseverar, né, será salvo, até o fim será salvo. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então a fé, ela traz, essa perseverança, ela traz uma salvação dimensional. É aonde eu consigo ver, projetar e tocar. Então eu tenho, por exemplo, você está enfrentando uma situação física, de combate à sua saúde. Estamos vendo muito isso. Mas o que é o fator principal é a sua fé. Esta fé vai determinar o resultado.
E o resultado quem vai dar é Deus. É Deus que vai dar para você. Mas a tua fé está sendo ali nutrida. Não importa procedimento difícil. Temos irmãos aqui que estão passando por procedimentos difíceis, né? Estamos orando por ele, estamos guerreando com ele, pedindo a Deus por ele. E Deus está no centro disso, mas é dentro deles a fé que está operando, porque é nessa perseverança de fé que nós conquistamos a nossa alma, nós colocamos a dimensão disso também nesses outros níveis da nossa vida. O plano físico, o plano da alma, o plano do espírito, o plano material, porque isso vai tocando. A bênção do Senhor, ela vai tocando. Então essa recompensa, ela é dimensional, baseada nesta fé. Agora, eu busco o interior, esta fé no meu interior, essa perseverança no meu interior por meio desta fé, e todas estas áreas serão tocadas. Diferente de que quando a pessoa quer uma fé, resultado do que ela busca lá fora. Aí você está invertendo tudo. A frustração pode vir, porque a fé, ela é de Deus, ela vem de Deus, ela gera dentro de nós. Esta perseverança é um mergulho no Espírito para ter. Não é como a coisa começa, não é como a coisa está, é como a coisa termina que a gente tem que se preocupar, irmãos. É como as coisas terminam. Então seja perseverante, você vai ter esta recompensa por Deus, vai valer a pena essa vida de fé, baseada numa doutrina original para a sua vida, e você cuidando sempre de você, cuidando sempre da sua vida, tendo cuidado que nesses últimos dias, mensagens malignas, pessoas malignizadas, não vou dizer pessoas malignas, porque as pessoas, elas são imagem de Deus, criadas por Deus, mas as pessoas podem ser malignizadas, se derem lugar ao diabo, são malignizadas, mas depois de não darem mais lugar ao diabo, elas se tornam também filhas de Deus. Mas a pessoa, quando está nas trevas, ela fica malignizada, é um período, é uma circunstância. Então, pessoas malignizadas poderão ser usadas para causar dano na sua vida, mas isso não é motivo de você desanimar, desistir, parar, ou porque você teve um surto na tua alma, na tua emoção, ou porque tua opinião foi frustrada, a tua vontade foi frustrada. O padrão de Deus é no interior. Tenha cuidado de você. Persevera na doutrina. É últimos dias. Ódio vem por aí, irmãos. Ódio vem por aí. Eu contei para os irmãos quinta-feira que a minha irmã me mandou um WhatsApp, né, dizendo que agora você dá glória a Deus e aleluia no Facebook. Alguém que é perito nisso daí? Eu recomendo Face Bible, né? Mas você faça o teste, né? Eu não fiz, mas ela fez. Aí veio o alerta do Facebook dizendo, esse não é o padrão da nossa linguagem, isso é um padrão de um discurso de ódio. Ela deu glória a Deus e aleluia. Taxado de discurso de ódio. Minha irmã me mandou isso. E ela ela fez um print, né, da resposta lá do Facebook. Olha o que está acontecendo. Você dizer glória a Deus e aleluia, discurso de ódio. Porque você está revelando o quê? Serão todos perseguidos por causa do meu nome. É o nome de Jesus, irmãos. Vai promover, eles vão se deixar usar pelo inimigo para alcançar. E nós não podemos ficar despreparados para isso. Amém? Você está pronto para perseverar? Até o fim ou só por um ano? Até o fim. Amém? Então seremos salvos. No nível físico, se você quer a salvação para o seu plano físico, persevere na fé. Na dimensão da alma e do espírito são as principais. Mas em todas as dimensões, se você perseverar, você vai alcançar a salvação da parte de Deus. Porque o Senhor diz, até o cabelo da tua cabeça, então Ele mostra que é uma dimensão completa. Até o cabelo da sua cabeça não será tocado. Não será tocado. Isso é uma cobertura total do Senhor em nossa vida, nesse período de dores, nesse período de aflição que nós passaremos. Mas
Isso é motivo de júbilo, de alegria, porque nós temos aquele que é maior que está em nós. Amém, meus queridos? Então, que nós possamos ficar sempre firmes diante do Senhor, agradecidos pelo Senhor, porque nunca vai faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Você crê nisso? Porque quanto mais vier a perseguição, mais virá a abundância da graça de Deus sobre as nossas vidas. O importante é se manter firme, se manter perseverante, se manter mesmo nessa dimensão de vida. Que o Senhor te abençoe com esta palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele direcionou aonde você precisa. Eu tenho certeza que se você chegou aqui com um coração indeciso, esta palavra de perseverança chegou ao teu coração. Se você chegou aqui com uma vontade de tomar uma decisão precipitada, essa palavra de perseverança diz: espera até Deus responder. Espera o Senhor dar a sua opinião. Não tome você iniciativa de nada. A perseverança nos faz esperar, é na paciência que você ganha a sua alma. Não se precipite. Não faça nada por desejo pessoal, por vontade humana, por razão, mas somente pelo comando soberano do governo de Deus na tua vida, pela direção do Espírito Santo. Porque isto é perseverança. Amém, meus amados? Vamos ficar de pé neste momento. Vamos orar nesta hora. Se você está passando também uma luta nessa área física, que você possa também, pela fé, semear a tua vitória. Persevere até o fim, persevere. Persevere nesta luta. Se você está enfrentando uma luta lá na tua casa, persevera até o fim. Usa o instrumento que Deus está falando contigo nesta noite. Usa o instrumento da fé, da oração. Olha o exemplo de Estevão. Você que está aqui machucado porque alguém foi injusto contigo. Você pegou uma pedrada. Lembra de Estevão. Os céus abertos estão sobre aqueles que são apedrejados também. O importante é você permitir. Obrigado. Mas toda vez que eu falo importante. Importante. Agora valeu. Vou tentar, né? O importante é você permitir o quê? Eu estava falando, o negócio cortou aqui agora. Falar outra coisa, mas permitir que o Senhor dê a última resposta, né? Dê a última resposta. Isso aqui também está melhor isso aí, né? Glória a Deus, aleluia. Perseverando até o fim, viu, irmãos? A gente persevera. Não encerrei enquanto não chegou o microfone. Deus já operou, deu o microfone falando aqui. Glória a Deus. Mas se não tivesse, eu ia falar sem microfone. Não sei se o irmão lembra uma vez. Aliás, aqui que só pode lembrar uns que faz muito tempo isso. A gente estava pregando ali na quadra, era no tempo da quadra ali do Freitas. Acho que não sei se o Vavá já era convertido, mas sei que tinha Beto já, João. Gente, foi uma chuva, um negócio, molhou o equipamento. Né? E até a irmã Leia começou lá na abertura, lá e jogou o microfone, não, foi choque para todo lado. E nesse dia nada prestou, né? E era um evento, rapaz, era um dia de um evento que a gente dava uma programação. E aí começa ainda para piorar, chuvisco, chuva. Irmãos, e a gente começou ali a pregar assim mesmo, sem microfone. E era um número grande de pessoas, estava em torno de umas 200 pessoas ali presentes. E a gente pregando naquele chuvisco e tudo. E era 15 de novembro, pronto, 15 de novembro, era um culto evangelístico, era um evento de colheita. E pregando e tudo mais. Olhe, creia no resultado que eu vou dizer para vocês. Olha, acredite, olha, eu não minto, vou falar a verdade para vocês. Sem microfone, debaixo de chuvisco, equipamento dando choque, mas na hora do apelo, 23 pessoas vieram a Jesus debaixo de chuva. Vê, irmão, 23 pessoas naquele evento de colheita. Sabe por quê?
Porque nós perseveramos até o fim. Podia ter dito assim, irmão, está um perigo esse negócio, irmão, nos perdoe, a gente vai marcar um evento para outro dia. Obrigado, visitante. Olha aí, obrigado, visitante, pela sua chegada, guarda Jesus. Obrigado, visitante, que você veio. Volte outro evento, mas você vai compreender. Nós vamos parar aqui, vamos orar, irmão, vamos agradecer. Quantas pessoas precisaram de salvação naquele dia? Sabe quem foi uma das pessoas que se converteu naquele dia? Não sei se a pastora lembra. Foi o irmão que se tornou sonoplasta. Depois, o irmão Raimundo, aquele que veio lá daquela menina, que o irmão dele se convertendo, traz o irmão que era baixista, e que veio uma família, se converteu nesse dia debaixo de chuvisco. Microfone dando choque, que era de cabo, né? Tudo era mesmo, não tinha isso aqui não. Isso aqui foi depois, safra boa. Era no cabão lá dando choque. A irmã, quando pegou lá, que foi fazer a pré-redação, jogou, foi lá, ai, deu um grito, um choque medonho que pegou. Gente, eu acho que foi um negócio pesado. E ali a gente começou a ver que estava dando choque, eu parei, fiquei só no... E nesse dia a gente orou, Deus fez um agir, Deus operou ali, sabe, irmãos? Repreendemos o espírito do inimigo que estava causando... Eu estava numa crise de rivalidade horrível. A palavra alcançou aqueles corações, a bênção de Deus se estabeleceu, porque nós perseveramos naquele culto até o fim. Até o fim. Quantas vezes eu na rua estava pregando ao ar livre debaixo de chuva. E uma vez uma senhorinha que estava assim, toda lá em Pasto Lumiar, a bichinha não conseguia mais nem andar, a bichinha matava, rapaz, a única pessoa que praticamente estava ouvindo a gente naquela chuva, todo mundo escondido nas casas, em Pasto Lumiar, a gente lá pregando. E essa senhora, rapaz, debaixo de chuva, pensa. E ela chegou, foi passando, quando eu olhei assim para nós, ela parou, ficou. Quando eu fiz o apelo, naquela veio para frente e se entregou a Jesus, teve uma vida salva ali, uma senhora idosa. Irmãos, perseverar até o fim tem uma grande recompensa. Mas aquele que não persevera atrai resultados tão negativos na sua vida. Quantas pessoas mudaram o rumo da sua vida porque não sabiam perseverar? Quantas pessoas buscaram o caminho mais fácil e se defrontaram com decepções, frustrações? Na linguagem da fé, não importa o que você já frustrou, as erradas da tua vida, você pode consertar com o Senhor. Alguns casos não tem como conserto, como por exemplo, dissolução de família e outras mais. Mas você consegue consertar sua vida e consertar seus relacionamentos. Mas é perseverando no Senhor, a sua palavra. Quantas pessoas, por não saber ouvir a voz de Deus, tomaram uma decisão errada, precipitada. E as consequências também acontecem para isso, trazem resultados negativos, tragédias, infortúnios, coisas que podem causar danos por muitos anos, ou até mesmo, até para sempre. Mas o que o Senhor está falando aqui é que o Senhor Ele quer salvar as nossas almas. Que o Senhor quer te salvar de uma situação pior que o inimigo pode estar tramando para você. Que o Senhor Ele quer te salvar e guardar a tua alma até o fio do teu cabelo. Mas você precisa tomar algumas atitudes. Você precisa sair dessa dominação de emoções, de qualquer coisa, vai para ali e dá uma desculpa esfarrapada. Não é para o homem, é para Deus que tu estás respondendo. Enxerga a importância da sua alma. Enxergue o quanto vale a sua alma, a rota da tua vida, a caminhada que você está fazendo agora. Porque depois o prejuízo é seu, se você não fizer tudo certo. O Senhor te orienta, há uma doutrina para te instruir, busque esta doutrina de quem está doutrinado.
Não busca naquele que não está doutrinado, que você vai quebrar a sua cabeça. Tem muita gente que parece, mas não é. É tipo a história do Denorex, né? Parece, mas não é. Você tem que buscar a doutrina. É o segredo para a perseverança da salvação. Porque está aí diante de nós. E se você errar, tem consequências. Mas se você acertar, tem uma recompensa. E vale a pena esperar o agir de Deus em nossa vida. Eu passei um pouquinho aqui do tempo, porque o Espírito Santo está trazendo aqui um comando, porque tem pessoas precipitando decisões. O Espírito Santo está falando para você nesta noite, cuidado com estas decisões que vocês estão, ou que você está a tomar. Ore. Sonde o teu coração no Senhor, sonde. Veja qual é a força de decisão que você está agora pleiteando na sua vida. Qual é a força? É emocional? É carnal? É por mágoa? É por ressentimento? Isso não vem de Deus. O Espírito está dizendo para você aprender a esperar no Senhor e na força do seu poder. Espera a salvação vir do Senhor, não através de você, mas do Senhor. Davi é um exemplo que aprendeu a fazer isso. É um exemplo, irmãos. Aproveitando rapidamente aqui para contextualizar para os irmãos, porque o Espírito Santo está iluminando aqui. Então, Davi é um exemplo disso. Ele ficou na caverna até o tempo, ficou perseguido até o tempo que foi preciso para depois chegar o momento dele. Mas ele não comprometeu aquele momento. Ficou o tempo que era preciso. Mas tem um caso na Bíblia, que eu estou me lembrando aqui agora, do Naamã. O Naamã foi aquele general, chegou leproso diante do profeta. Chegou leproso. Olha a bênção, irmãos. O cara tinha 5 estrelas lá. Mas debaixo daquela capa ali era lepra. Não é as estrelas que Deus olha. Deus sabe o que está dentro do coração. Ele estava leproso. Mas ele descobriu alguém que era usado por Deus, Eliseu. E ele foi lá. Eliseu submeteu para ele fazer um tratamento de orgulho, porque orgulho é lepra. Orgulho é lepra. Quem não sabe disso, saiba. Orgulho é lepra. Ele nem recebeu ele já para tratar o orgulho. Assim como Jesus não recebeu aquela cirofenícia para tratar orgulho. E aí ele disse, vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, nas águas barrentas do Rio Jordão. Tratamento de orgulho. Ah, rapaz, eu tenho lá, e deu o nome dos rios, lá até esqueci o nome do rio. Fafá, e tinha outro lá, eu não lembro mais agora. Lá da Síria, né? Até hoje lá, um lugar muito bonito, rio de águas limpas, cristalinas. Aí eu tenho esse rio tão puro lá, tão cristalino. E este homem me manda eu descer nessas águas barrentas aqui, rapaz, num riozinho velho. O Rio Jordão é feio, irmão. Quem pensa que o Rio Jordão é tradicional, bonito, mas é feio aquele rio. Então, alguém disse lá, mas obedeça, homem. Ele não está dizendo que tu vai ser recompensado, vai ser abençoado. Custa você obedecer, por causa de um pouquinho de barro só, com barro ou sem barro, desce dessas águas. Tá bom, vou. E ele foi uma. Por que não era a primeira? Não, era 7. Perseverando até o fim. Aí ele foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira, foi a quarta, foi a quinta. Se ele parasse na sexta, ele não seria curado. Mas foi na 7ª, quando ele levantou, que olhou, estava como uma criança, limpinha, não tinha nada. Então a primeira bênção aí da perseverança dele. Mas qual é o resultado da história? Sobre perseverança aqui, que eu estou recebendo esse foco aqui. Ele disse para Eliseu o seguinte: agora eu não vou adorar mais os deuses lá da minha terra. Não vou. Não vou adorar mais. Porque agora eu sei que o Senhor aqui é o meu Deus. E ele declarou, né, Deus nosso Senhor, Jeová, como sendo o Deus dele. E aí volta, irmão, para a terra. Quando ele chega lá na Síria, que conta para o rei dele aquela coisa toda, o rei encaminhou para ele fazer uma veneração lá para o Deus antigo dele. Ele foi lá e fez.
Gente, ele ainda estava com o cheiro das águas do Rio Jordão. Foi lá e se prostrou diante do Deus pagão, satânico lá da terra dele. Para a pessoa parar de perseverar, não é o quanto que você recebe de Deus, é o quanto que você decide pela consciência que você tem do Senhor. Aquele homem estava com o cheiro da cura. E já, porque não ia renunciar, o título era tão forte, as estrelas, porque se ele renunciasse para adorar o Deus de Israel, ele ia perder a farda, ia perder as estrelas. Mesmo sendo curado por esse Deus, mas ele preferiu se malignizar diante de um Deus lá pagão, mas para não perder a farda. Olha quantas pessoas estão se lascando, irmãos, para manter os seus desejos pessoais e não honrar a Deus que tem muito mais para fazer com ele. Qual é o resultado desse general? Ninguém diz, mas talvez na próxima batalha ele morreu. Não morreu de lepra, morreu lá de uma espada de um soldado. O que adiantou? Então, Deus está entregando esse momentozinho final aqui para a nossa reflexão. O importante é o que Deus faz em você, que nos leva a perseverar. E Ele curou, salvou aquele homem de uma lepra, de um estado vexatório, livrou aquele homem para que ele pudesse honrar a Deus, e é isso que ele tem que fazer. E Deus está também falando nesta noite: honra o Senhor de todo o teu coração, com tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará na tua vida. Amém? Nós vamos ouvir um louvor e vamos orar nesta noite. Se tiver uma pessoa aqui que precisa de conserto com Deus, reconciliar, e que precisa definir a sua perseverança, voltar ao Senhor, começar essa jornada no tempo da graça, perseverando até o fim, você poderá vir até a frente. Nós vamos orar e nos alegrar contigo, orando em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor neste momento.